Promete essa cerimônia de hoje, a gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan News. Bom dia, meu querido Guga Noblau, você está bem feliz? Cubaninha, feliz. Paulinho Figueiredo já conectado por aqui. Vocês sabem que eu vi na imprensa repercutir bastante essa cerimônia por conta do Lula e do Bolsonaro, esse encontro e tal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um encontro que eu acho que vai ser mais legal climão. Do que esse. Mais climão. É Dilma e Temer, irmão. Esse aí é o encontro. Você acha que aí é que o bicho vai pega? Ser muito melhor do que Bolsonaro. Vocês claro. Não acham? É o golpista com a golpeada. Pelo menos é assim que elas se colocam. Eu tô na expectativa. Eu quero saber se eles vão sentar lado a lado, se eles vão se cumprimentar Será que com Temer beijo, vai dar uma carta pra Dilma? Não sei. Ele tem esse lance pra Eles estão preocupados Mas com outra coisa quais agora. Quais as expectativas desse evento hoje? O que vocês acham que vai rolar? Porque é um evento bem simbólico, né? Claro. Com certeza. Olha, faz parte de tentar criar uma agenda positiva para o Bolsonaro ele participar desse evento. Porque o Bolsonaro, nas últimas semanas, tem batido de frente com os ministros do TSE e do STF. E ele precisa agora passar uma imagem mais positiva de alguém que aceita as outras instituições, aquelas que dividem o poder com ele, né? Que fazem parte da democracia. Então, para tentar criar essa agenda positiva, os assessores do Bolsonaro disseram para ele aceitar o convite. O Alexandre de Moraes e o Lewandowski entregaram esse convite para o Bolsonaro em mãos. E o Alexandre até recebeu do Bolsonaro uma camiseta do Timão, do Corinthians. Foi um momento ali de confraternização quase, né? Um momento tá ok ali entre o Bolsonaro e Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro topou ir a esse evento hoje, a posse dele, porque ele achou que tinha sido o único convidado, tem esse detalhe. Depois ele ficou sabendo que tinha sido convidado todos os ex-presidentes, além dos candidatos. Aí ele pensou em bater o pé, em não ir, mas foi convencido a ir assim mesmo e dizem as informações lá do Palácio do Planalto que ele de fato comparecerá, estará ao lado de Lula, porém não ficarão no mesmo ambiente ali. Estão querendo colocá-los em ambientes separados. O Lula só aceitou ir porque o Bolsonaro não vai ter direito a discurso, né? Não tem, não faz parte. Ele não ia. Mas ele tem direito a ficar no coquetel. Será que ele vai ficar? Tem um coquetel depois, que é um momento de confraternização, que todos ficarão ali. Ali, um vai cruzar com o outro. Inclusive, se o Bolsonaro ficar até esse momento, ele poderá, quem sabe, cruzar ali no mesmo ambiente com o Lula. Veremos se ele fará isso. Tem gente achando que ele vai, enfim, usar outros compromissos dele como desculpa para dar o vazare o quanto antes. Vamos ver o que vai acontecer. O interessante é que o Bolsonaro é o presidente, é de praxe o presidente participar de posse desse tipo de cerimônia, mas o presidente que insulta, que diz que jamais vai aceitar de novo ordens do Alexandre de Moraes, depois ir lá participar da posse dele, é bastante simbólico e parabéns por fazer isso. Veremos só se ele vai se manter depois nesse momento de Bolsonaro paz e amor, sem atacar o STF e os ministros de novo. Muita gente duvida. Muito bem. Cubaninha, o que você acha dessa presença hoje do Bolsonaro nesse evento? Bom, primeira coisa é que se ele não participar do coquetel, não é porque ele está fugindo, não está afim, é porque ele é o presidente da República e tem muito mais coisa mais importante que é isso para se preocupar, como, por exemplo, ajudar na economia, conversar com Paulo Guedes para tirar o povo que ficou mais pobre durante o isolamento social e ajudar as famílias a sair do buraco que esse isolamento e os governadores, junto com o Supremo Tribunal Federal, esses ministros, colocaram o povo brasileiro nesse buraco. Então, se ele não for no coquetel, é porque ele tem coisa mais importante que é para fazer. Agora, acho importante que o Bolsonaro marque presença, vá nesse evento para marcar a presença mesmo, se colocar como o presidente da República que ele é. Ele tem que ir mesmo por ser o presidente, por mais discordâncias que ele tenha do Alexandre de Moraes, por mais que tenha que se submeter aí à presença de Lula, de Dilma, essas figuras não muito agradáveis no cenário político. Agora, o Lula, a Dilma, o Temer, será que vai ter esse climão? Acredito que não. Eles estão com coisa muito mais importante para se preocupar, que é como
como eles vão tomar o poder, como que eles vão chegar ao poder. Então, essas divergências políticas aí, eles deixam de lado uma coisa que eu admiro na esquerda, que na hora de eles que tem que se juntar para conquistar alguma coisa, eles deixam as suas diferenças de lado. Então, com certeza, a Dilma aí já esqueceu a passada de perna que o Temer deu nela em 2016. Esqueceu? Vamos ver o que vai acontecer, como vai ser importante para a figura do Bolsonaro ele ir também, porque mostra que ele não é um ditador, como muitos enchem a boca para falar, que ele bate nas instituições, que ele não respeita as instituições. Não, ele apenas tece críticas construtivas, críticas que vão trazer desenvolvimento para o país, principalmente na área da democracia, que tem que sim ser aperfeiçoada. Então, nos momentos que ele tem que tecer críticas, ele faz as suas críticas, mas nos momentos que ele tem que se comportar como o presidente da República e dialogar com todos, ele faz o seu papel. É muito importante, é uma coisa bem simbólica ele ir hoje. Ficaria muito feio se ele não fosse. Paulinha, e o coquetel, hein? Então, você sabe que a Zoe está falando que ele vai e que é importante. Mas o André Janones, que é candidato agora a deputado federal por Minas Gerais e aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez um tweet que diz o seguinte, vamos ver aqui, fonte segura. Apesar de ter confirmado presença, Bolsonaro não planeja ir na posse de Alexandre de Moraes no TSE amanhã. O objetivo é explorar a presença de Lula na cerimônia para reforçar nas redes a narrativa de conluio com o STF, disse aqui o Janones no Twitter. Não sei. Agora o que? A Maidina? Sei, ele falou que tem fontes. Futuro. Eu quero fontes. É como tudo funciona. O Bolsonaro vai fazer uma ditadura, o Bolsonaro não vai aceitar o processo eleitoral em outubro, o Bolsonaro vai perseguir negros quando for eleito, o Bolsonaro vai perseguir gays. É tudo vai. Mas as coisas concretas. Não, foi o governo eles vivem sempre no que vai. Mas nunca acontece. O governo das mulheres. Me traz fonte, querido. Bolsonaro vai ou não vai hoje? Tomara que vá, não sei. Não falei com ele a esse respeito. Nossa, vai ser um tapa na cara desses ministros sair se ele for mesmo. Tomara que vá. Se perguntasse a mim, eu diria que deveria ir. E, na verdade, essa história de que o presidente vai tentar passar uma imagem positiva, tentar criar uma agenda positiva, eu não acho que seja correta, não acho que seja precisa, né? O Alexandre de Moraes, inclusive, foi chamado, se eu não me engano, para o evento dos embaixadores, que o Guga tanto reclama. Ele foi convidado, ele não quis ir, mas foi convidado, assim como outras autoridades. Poucas semanas atrás, nós estávamos aqui comentando justamente o Bolsonaro ter cumprimentado com naturalidade. As pessoas falam, ele fez o Alexandre de Moraes se levantar, mas não sei se vocês lembram da posse do Sérgio Pinto Martins no TST, desembargador. Então, esses eventos burocráticos, o presidente Bolsonaro cumpre. Eu acho que ele não gosta. Eu me lembro que meu avô, quando era presidente, odiava esse tipo de coisa. Odiava, tinha horror. Mas, como presidente da República, você tem um papel institucional que deve cumprir. Muito mais representando um poder do que você fazendo algo que você gosta. Agora, o coquetel, não. Coquetel você não tem que ir. Coquetel é coquetel. Pô, mas é a melhor parte. É a melhor parte, o mais divertido. Né? Com o Lula, o momento que todo mundo conversa. Primeiro que ele vai tomar toda a bebida. O show de hipocrisia. Não vai sobrar nada. Segundo, que aí já é coquetel sem bebida. Segundo, que aí você, obviamente, brincadeira. Sem bebida? Não é sem bebida, não. Vai ter um champanhe? Não é sem bebida, não. Olha, que eu acho que tem aquele coquetel de frutas com bebida. Aquele de fruta que parece um iogurte. Bebidinha e lagosta é uma coisa que não pode faltar para os ministros. Se tiver cachaça, corre o risco de um dos candidatos tomar toda. Então, não precisa sobrar pra ninguém. O uísque eu acho que vai ter. Já começa a atrapalhar, porque não tem a caipirinha, que é o tradicional. Mas, enfim, é muito chato, fica aquele climão. Eu, de vez em quando, já tive a oportunidade, aliás, já tive o saco de participar desses coquetéis políticos, e é muito chato. E o presidente Bolsonaro, ele tem um problema de que ele não é um político tradicional, ele não gosta de fazer essas coisas. Eu posso até dizer que ele pode ter outras coisas mais importantes para fazer, um monte de agenda política, inclusive, do que ficar ali confraternizando com o establishment, mas se tiver uma reprise do jogo do Palmeiras, já é o suficiente para ele não ficar no coquetel. É o jeito dele, é a personalidade dele. Eu duvido muito que, agora, por outro lado, você vai ver lá, eu acho que a Zoe tem razão, Dilma, Temer, todos os caras que eram chamados de golpistas, não sei o quê, todos os caras que eram adversários se xingavam, o Alckmin que dizia que o outro ia voltar para a cena do crime, o Janones que dizia que o Bolsonaro e o
e o Lula eram farinhas do meu saco. Esses caras, a confraternização desses caras é uma coisa impressionante. Eu que já trabalhei com político, eu ficava impressionado que o cara odiava o outro na outra eleição, xingava até a mãe, e depois no dia seguinte estava ali cumprimentando, confraternizando socialmente. Porque não é nem a conveniência da aliança política, que às vezes acontece mesmo, é a confraternização social. Tem um que você esqueceu, Paulinho, aquele que gritava, e se gritar, pegar Centrão, e que se juntou e deu o governo pro Centrão. Puta, tem lá esse tá aí, fazendo social com ele. Esse também, hein? Esse também, hein? Atacou tanto o Centrão, agora deu o governo pro Centrão. Esse também é bom de fazer política quando precisa. Eu falei, Guga, eu não sei se você ouviu, eu acabei de falar de conveniência política, eu vejo muito acontecer em todos os lados. É porque você só deu um lado de exemplo, tem todos os lados. Com essas pessoas. Eu acho que as pessoas com quem o Bolsonaro confraternizou, por exemplo, foi a jogo com o Sérgio Moro, depois ele acabou se arrependendo. Esses caras da política realmente... Ô, turma... Não é o perfil, você não dá pra negar que o Bolsonaro tem um perfil diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque na realidade, para explicar para todo mundo, o que é essa cerimônia? Né? Essa cerimônia é a posse do Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o atual presidente do TSE? Edson Fachin. O que eu queria que vocês pudessem falar um pouco pra gente é quais são as diferenças de um para o outro, porque os dois são a favor do inquérito das fake news, os dois são meio avessos ao Bolsonaro, certo, Guguinha? Os caras não se bicam muito com o Bolsonaro. Qual que é a diferença? Eu poderia elencar uma, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho o Alexandre de Moraes mais político. Vocês não acham? O Edson Fachin... Ele não usa Hervik. O Alexandre de Moraes não usa Hervik, querido. Não usa. O Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública. Ele já viveu mais entre os políticos. Foi advogado de político. Ele atuou muito ao lado dos políticos. Então, de fato, agora também, ele tem talvez uma entrada nesse sentido. Ele tem, sim. Fachin talvez não é muito politicão. Assim, o Alexandre de Moraes uma ponte maior com o lado político. De fato, ele tem mais, sim. Mas os dois não gostam do Bolsonaro, né, Guga? Eles os dois estão no mesmo papel de serem atacados por aquele que diz que não quer aceitar, que pode não aceitar o resultado das urnas. Esse precisa atacar aqueles que comandam o Tribunal Superior Eleitoral, que é aquele que ele vai ter que refutar. O que comandava era o Edson Fachin, era vidraça, estava sendo atacado. O próximo a comandar é o Alexandre de Moraes. Todos esses vão ser alvos desses que querem criar essa narrativa de que o sistema é falho e que querem criar uma desculpa para depois não aceitar o resultado da eleição. Eles todos vão ser atacados de maneira igual, equânime. Agora, claro, mais o Alexandre de Moraes, que é ele que vai estar durante a eleição de fato. Uma coisa que eu acho errado é ministro do Supremo Tribunal Federal ser indicação política. Eu acho isso é um absurdo, porque ele vai julgar segundo a conveniência política do padrinho político ou da sugestão do padrinho político. O Alexandre de Moraes, ele em algum momento, será que ele iria contra o Temer, que é o padrinho dele, que colocou no Supremo Tribunal Federal? Eu sou contra essa indicação política. Acredito que esses ministros deveriam passar aí por uma prova, assim como o juiz. Juiz passa por prova, né? Você acha que no concurso público para se tornar juiz, procurador também. E também deveria ter mandato. Qual é a pergunta? Foi, Paulinho? Figueiredo fez uma pergunta. Você perguntou o quê, Paulinho? Se a Zoe acha que o nível dos juízes do Brasil é melhor do que o nível dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não, é muito pior. O judiciário brasileiro é um lixo de cima a baixo. Nas instâncias inferiores, primeira instância, que se chama de primeira instância, é pior do que o Supremo Tribunal Federal. É que você e eu não sentimos tanto os efeitos do judiciário. Mas se você perguntar aqui para os advogados que estão nos assistindo o que eles acham da qualidade dos nossos juízes, você vai ficar de cabelo em pé. As arbitrariedades cometidas são maiores, o nível de corrupção é maior, o nível de ativismo judicial é maior e a forma como ignora a lei é maior. A verdade é que o sistema, essa é uma cópia do sistema americano, né? É uma cópia da Suprema Corte. Ninguém inventou um sistema melhor do que esse para a indicação de ministros da Suprema Corte. Você tem que inventar alguma forma do poder emanar do povo. Esse sistema de concurso brasileiro, que as pessoas acham que é alguma coisa bom, é o pior dos sistemas. O pior dos sistemas. O sistema americano tem um sistema misto, onde você tem
Por exemplo, tá, eu vou dizer para você, os juízes federais aqui são todos são indicações presidenciais, os juízes federais dos estados, os juízes estaduais, vários deles são eleitos, mas têm que cumprir certos pré-requisitos. Existe uma discussão muito grande no mundo de como é que você compõe o poder judiciário. O modelo americano, que é o modelo original, que foi quem inventou esse modelo de Suprema Corte do Brasil, falou sobre a indicação presidencial com sabatina do Senado. E qual o problema do Brasil? Aí o Brasil inventou uma coisa que não tinha no sistema americano, e isso é certamente a principal causa da tensão no sistema brasileiro, que é o fato de que você tem hoje, no Brasil, o foro privilegiado. Então, o sistema de freios e contrapesos não funciona, porque quem deveria fiscalizar o Poder Judiciário, né, no caso da Suprema Corte, deveria ser o Senado Federal. Só que o Senado Federal fica na mão dos juízes. Então, o poder fiscalizado não pode ficar na mão do o poder fiscalizador não pode ficar na mão do poder fiscalizado. E aí o sistema de freios e contrapesos do Brasil fez uma modificação no sistema americano que esculhambou o sistema de vez. Mas a ideia de que, porque o juiz vai ser concursado, vai ser melhor, isso é uma falácia. Pelo contrário, tá? Toda vez que você substitui burocratas, você dá poder a burocratas não eleitos e você retira o poder, afasta o poder do povo, você torna a democracia menos funcional e não mais funcional. Hoje, um dos principais problemas que nós temos no Brasil é a juristocracia. São os burocratas não eleitos que mandam muito no Brasil e retiraram o poder do povo. Turma, vamos falar um pouquinho mais de Alexandre de Moraes, Paulinha? Vamos. Se tem uma coisa que o Alexandre de Moraes não usa é a questão do tratamento capilar. É importante a gente destacar isso. Tá precisando mesmo. Manda certo, kit Paulinho? Pra ele vai gostar. Cadê o Ursão? Não Coloca sei. o Ursão na tela aqui pra mim. Conta um pouquinho disso aí pra mim, Paulinho. Não, isso aí essa careca dá inveja ao Lex Luthor, né? Eu acho que ele desistiu, mas se botar Hervik, eu não tenho a menor dúvida que isso aí, cara, ele vira quase que um Rolling Stone, entendeu? Com cabelão maravilhoso e talvez, quem sabe, mude um pouco o humor dele, né? Porque toda vez que eu vejo o Alexandre de Moraes, na minha cabeça, toca aquela musiquinha. Tan, 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 taran, tan, taran. Toda vez toca a Marcha Imperial. Na minha cabeça toda vez que eu vejo. Talvez se ele tivesse uma cabeleira bonita. Você vê, o Fux não dá trabalho pra ninguém. Fica isso lá aí é quietinho. preconceito, hein? Isso é preconceito. Não, com os carecas. Eu respeito muito os carecas. Agora Eu também. Eu respeito Falam que muito são os os carecas. Careca, eles têm fama de ser vilão em novela, mas não é vilão na vida real. O careca é um cara que tem coragem, porque ser assim não é fácil, Guga. Não é fácil. Não é fácil, né? Não. Agora, vocês estão achando que vai dar algum tipo de treta no evento de hoje, Paulinha? Você acha que pode, sei lá, ter uma manifestação na porta hoje, sabe esses negócios? Não, Fatos políticos. Externo, não, mas eu acho que dentro a ideia, acho que de todos os candidatos é estar ali na sua melhor atitude, né? Até evitar essa saia justa. Se não quer dar de cara, não vai no coquetel. Enfim, pra estar todo mundo ali fazendo fino, né? Acho que mas mesmo com qualquer divergência. Eu me lembro, o Alexandre sobre e o Bolsonaro eleição, gente, sobre democracia. Então, gente, e o Alexandre até levantou pra cumprimentar o Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro Quem que vai fazer uma cena, gente? tá okay. Ninguém vai fazer Ninguém uma cena. sabe. Foi uma cena Não, o Bolsonaro só chegou assim, ficou na frente, assim, aí o Alexandre foi obrigado a se levantar e não, mas cumprimentar. o Bolsonaro deu aquele... Não, tipo, amigo, levanta aí, tá ok? Gente, para. Agora, é natural dos encontros de acontecer. Eu acho que todo mundo vai querer performar. Vamos relembrar o que o Bolsonaro falou do Alexandre. É óbvio que o Alexandre tinha todo o direito de achar que não seria cumprimentado aquele dia. O Bolsonaro, ele já chamou o Alexandre de canalha. Ele falou que não ia mais acatar nenhuma ordem do Alexandre. Ele disse pro público dele, vou dizer a vocês que qualquer decisão de Alexandre de Moraes, esse presidente não cumprirá. Tá ok? A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Tá ok? Ele falou tá isso. imitando quem? Assim? Bolsonaro, perfeitamente. Você ia morrer de fome como Bolsonaro. Ele disse isso, por mais que não tenha sido exatamente com essa voz. Mas não teve uma história da camisa do Corinthians aí, que alguém deu pra alguém? Teve agora no dia... Não, mas então, ele foi lá entregar o convite, ele e o Lewandowski, para o Bolsonaro. Bolsonaro entregou a camisa do Timão achando que era um convite exclusivo, sem saber que outros seriam convidados. A expectativa será que depois de hoje... Bino, você acha? Cilada Bino. Não, eu acho...
foi um pouco de cilada. Eu acho que ele aceitou sem saber direito. Agora ele vai ter que, pelo menos diz o Palácio do Planalto que ele irá. E isso é bom politicamente para ele, porque passa a imagem de alguém que ainda acredita que pode vencer a eleição. Será que essa pelo menos fonte isso do André Janones é boa? Já não sei, tô perguntando. Não, mas independente da fonte, faria algum sentido, por exemplo, o Bolsonaro não ir e usar isso como estratégia para dizer também que Lula e Alexandre de Moraes têm um conluio? Não, eu acho que perguntar o marqueteiro dele aí. Eu acho que isso vai dar pano pra manga. Isso vai dar pano pra manga. E aí a imprensa vai cair matando. E uma coisa que ele não quer agora é a imprensa mais ainda em cima dele, nesse momento, entendeu? Então eu acho que o novo marqueteiro dele deve ter sugerido, olha, o melhor é você ir, não dar pano pra manga mesmo, não dar essa brecha aí da imprensa usar isso contra você, que você é contra as instituições, que você não se porta como presidente. Ele é o presidente da República, ele tem que fazer essa social, ele tem que ir lá e conversar com esses ministros, com as instituições, mesmo que esses ministros não queiram conversar com ele. Acho que vai ser um tapa na cara, sem um tapa assim, né? Não na palavra literal. Minha gente. Pelica, exatamente. Presidente. Gente, eu queria só fazer uma pergunta. Hoje o Bolsonaro, ele tá fazendo tudo que a esquerda não quer que ele faça, entende? Não, então ele está indo conversando em podcast e tá dando muito certo. Tudo que... Você para e pensa assim, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia parar e ia pensar assim, vai irritar o Lula? Então eu vou fazer. Vai irritar ver o Bolsonaro lá, o Lula ver o Bolsonaro? Vai irritar o Alexandre de Moraes? Vai. Então ele tem que ir lá. Eu acho que o Bolsonaro tem que Bolsonaro politicamente é melhor. Mas olha, escute a Zoe Bolsonaro. Não é porque ela tá de vermelho que ela quer te sabotar, não. Não, mas hoje eu tô assim, em homenagem ao Paulo Figueiredo, que a gente é republicano, né? E nos Estados Unidos essa cor é da direita. Fechar e falar de Paulinho, em seguida Paulo Figueiredo. O Bolsonaro não quer encontrar o Lula, ou não sei quem, não pode encontrar. Isso é meio, assim, bobo. Qual que é o problema eles se encontrarem e falar bom dia? Peraí. É um problema isso? Problema, essa imagem Paulinho? é problemática? É problemático. Um vai lá, cumprimenta o outro formalmente. Não tipo, seria bom pra amigo, democracia. brother, mas... Olá, boa tarde, estamos aqui. É ruim isso? E aí, eu não consigo entender por que isso pode ser ruim. Eu não consigo entender. Eu acho que é isso, é democracia. Vamos nos cumprimentar formalmente nesse evento. Não, cumprimentar o Alexandre de Moraes, ok, é ministro. Agora, cumprimentar o Lula? Não cumprimenta? Não, gente, eu tô perguntando. Não trata mal, não faz nada. Apenas se passar do lado... Faz assim e pronto, porque eu acho que seria uma tremenda de uma hipocrisia, do meu ponto de vista. Posso estar parecendo radical, mas o Lula representa tudo o que o Bolsonaro abomina. Ô, Paulinho, não faz sentido o Bolsonaro ir lá e cumprimentar. Você apertaria a mão do Lula? Eu não Já não apertei nunca. Uma vez e quase perdi meu emprego por causa disso. Na época eu trabalhava no setor público. Deixei. Hoje eu teria apertado porque eu estava numa função pública naquele momento e ele era o presidente da República. Eu acho que eu teria apertado, mas eu tenho esse gênio meio parecido com meu avô. Tem uma história do meu avô se recusando a receber a espada de cadete do Getúlio Vargas, que tinha prendido o pai dele, é uma história famosa. Enfim, a gente tem essa personalidade. Eu não sei se precisa cumprimentar, não, tá? Eu acho que pode, mas não sei se precisa cumprimentar. Tem gente que eu não cumprimento hoje ainda, não. Se a pessoa encontra a pessoa está no mesmo ambiente que você, mas você não precisa ter uma interação com essa pessoa. Agora, está ali no papel, se quiser cumprimentar o Alexandre de Moraes, pode cumprimentar o Lula, talvez aceno, alguma coisa do tipo. Mas o negócio do Bolsonaro, que as pessoas não entendem, é que ele é o que vocês veem nos podcasts, ele é isso. Essa é a personalidade do presidente, ele é autêntico. Não tem jeito. Eu acho que o maior risco dele não ir nesse troço é ele decidir na hora que ele tá de saco cheio e falar, não vou nesse troço não. Isso aí, ok, não vou, chato pra caramba, não vou e acabou. E tá acabado, não vou. E aí não vai. E não tem ninguém que possa fazer nada a esse respeito, porque ele não é obrigado a ir a lugar nenhum, e essa é a personalidade dele. Eu duvido que ele tenha se decidido completamente. Botou na agenda, mas ele conta uma história dessa num dos podcasts recentes. E acho que nós perdemos a conexão com o Paulinho Figueiredo, daqui a pouquinho ele volta. Gente... Não, meu raciocínio ali era muito rápido, era só dizer que o Bolsonaro é uma surpresa pela autenticidade dele. Então, se ele decidir que ele não está a fim de ir no evento, ele não vai, e não adianta o que o marqueteiro, o que o Guga Noblar falar para ele, não adianta nada, porque ele vai decidir que está sem saco de ir e vai acabar não indo. Eu espero que vai, eu acompanho da opinião do Lula.